Primeira Timóteo, capítulo 5, no verso 8. Ora, se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, ele negou a fé e ele é pior que o infiel. Vou reler. Ora, se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, dos da sua família, ele negou a fé e é pior que o infiel. A primeira sentença que eu gostaria de deixar com vocês hoje, na nossa breve reflexão, é que devemos cuidar dos nossos queridos enquanto nós ainda os temos por perto. Você percebeu que as pessoas estão bastante preocupadas em angariar um grau social mais elevado? Você percebeu que os jovens estão preocupados em acessar a universidade para ter uma vida melhor? Você percebeu que o mundo hoje anda na busca frenética do ganho financeiro, de quem sabe trocar de carro, de quem sabe mudar de casa, quem sabe mudar de bairro, quem sabe trocar a mobília, quem sabe comprar um sapato novo, quem sabe colocar uma internet mais potente em casa. As pessoas estão hoje colocando o seu tempo, investindo as suas forças em muitas e variadas coisas. Mas me parece, no que se refere ao cultivo do cuidado que se deve ter com a família, no cultivo e o cuidado que se deve ter com o casamento, no tempo que deve ser investido na vida dos filhos, eu não sei se temos nós, família humana, desprendido da mesma energia que desprendemos para as demais coisas, na mesma proporção em direção à nossa família. Sabe que quando nós participamos de uma cerimônia fúnebre, não é muito difícil você encontrar aquelas pessoas que estão sentindo aquela dor mais pulsante dentro do peito, porque quem sabe elas não tiveram a oportunidade de fazer aquela última visita que poderiam ter feito, não deram aquele último presente que poderiam ter dado, não deram aquele último telefonema, que seria o último telefonema dos últimos, quem sabe, 5 anos, que foram protelando, postergando, adiando, mas com certeza o WhatsApp foi lido de muitas outras pessoas. O Instagram foi acessado para ver N fotos de muitas pessoas que nós nem conhecemos pessoalmente, mas aquela ligação não foi feita. Aquele bilhete não foi escrito. Aquela mensagem dizendo eu te amo não foi proferida. E aí quando algumas pessoas que deixaram a oportunidade de passar, chegam diante de uma cerimônia fúnebre, elas querem muitas vezes, já participei de algumas, em que algumas pessoas diziam assim, me enterre junto, porque o meu coração também morreu. Tudo porque, enquanto este que partiu ainda estava em vida, nunca recebeu uma visita, nunca recebeu um telefonema, nunca, em tempo algum, recebeu, quem sabe, um presente, um mimo, ainda que fosse, para demonstrar amor, demonstrar carinho, demonstrar afeto, demonstrar cuidado, gente. É bom não receber um afago. É bom ou não ser lembrado. É bom ou não quando sentimos que fazemos a diferença na vida de outrem. É bom sim ou não? É claro que é. Você sabe que uma outra questão que tem se tornado quase que comum nos dias em que vivemos são alguns membros de algumas famílias fugindo às suas responsabilidades. Eu conheço um elemento. Ele tem a minha idade, eu tenho 35 anos, ele já tem uma filha de 20, aí ele deixou a filha para a mãe cuidar. Aí ele tem um outro filho, o outro filho tem algo em torno de 14. Ele também deixou esse filho para a segunda mãe cuidar. Aí ele morava lá em uma casa que eu tenho para alugar, ele alugou a casa lá.
E lá ele também tinha já uma nova esposa e ele tinha uma terceira filha. E ele também foi embora para o interior do estado agora e está lá a filha para só a mãe cuidar. E outro dia, ele alguém que eu conheço faz bastante tempo, estava conversando com ele ao telefone e ele me contou, nem sabe, tem uma novidade para te contar. O quê? Você vai ter mais um filho? Eu falei para ele, não vai embora, deixando para a mãe cuidar também. Eu falei porque nós temos intimidade para isso. Em Alvorada, algum tempo atrás, um pai que saiu de casa, você deve ter acompanhado isso no noticiário, ele saiu de casa e aí, eu não sei por que cargas d'água, ele um dia pegou as crianças e, enquanto estava como responsável pelas crianças ali, em 2 dias, ele executou as 4. Ele matou os 4 filhos. Alguém que chamamos, supostamente de pai. Muitos estão fugindo à sua responsabilidade. Muitos estão postergando aquela mensagem que deveria ser dita enquanto a pessoa ainda está viva. E é por isso que muitas vezes, quando nós participamos de uma reunião fúnebre, como falei, a gente se desespera. A gente sabe que perdeu a oportunidade de fazer o que devia ser feito. E aí isso me faz lembrar de uma história que aconteceu no norte do país. Aquele casal era muito ambicioso. Eles queriam melhorar de vida, eles queriam trocar de carro, eles buscaram a Deus para, quem sabe, ascender um nível social. E aí, um dia eles compraram um carro novo, um Corolla novo, preto, 0 quilômetro. E eles tinham um filhinho de 2, 3 anos de idade. Chegaram com o Corolla novo na garagem, estacionaram lá o Corolla, e livremente a criança andava pelo pátio e os pais estavam em casa, tudo normal. Ao que o menininho, em algum momento, olhou para aquela lata brilhando, nova, 0, viu uma pedrinha, pensou que era um quadro, e aí ele foi lá, estava de 3 para 4, estava sendo alfabetizado. Faz um quadrado, faz um redondo, faz uma seta, faz um retângulo. Chamou o pai e a mãe para verem o que ele tinha escrito naquela lousa brilhosa, nova. Quando os dois vieram e viram aquilo, disseram: o que que você fez? Era uma criança, um menininho de 3 ou 4 anos. E isso aqui não é história da carochinha, é um fato. Norte do país. A mãe segurou o menino, enquanto o pai, suposto pai, batia nas mãos da criança. Bateram. Isso foi final da tarde. À noite, por volta das 11 horas, a febre começou a tomar conta do menino. Saíram correndo para o hospital, as mãos já estavam roxas. E às 3 da manhã veio a notícia do médico. Qual notícia foi? O médico chamou os pais, e já na sala de recuperação, a criança ainda acordada, ele olhou para o pai e a mãe e disse assim: papai, mamãe, eu nunca mais vou riscar no carro de vocês sem as 2 mãos. Nós devemos cuidar, proteger. Nós devemos dar o nosso melhor. Enquanto podemos fazer isso, nós devemos cuidar dos nossos queridos, porque a Bíblia diz que deve ser assim. E sabe por que as pessoas não estão cuidando da sua família? Porque estão ficando distantes da palavra de Deus. Você me entende? Uma segunda coisa que eu gostaria de considerar com você é que nós não podemos fazer mais nada por aqueles que se foram, nada. Por isso que eu disse em primeiro momento que nós devemos fazer algo enquanto estão vivos. E por que eu estou dizendo que nós não podemos fazer nada por aqueles que já foram? Ora, porque a Bíblia diz que é assim. Quer ver? Abra em Eclesiastes no capítulo 9, por gentileza. Abra em Eclesiastes no capítulo 9.
Eclesiastes no capítulo 9, a partir do verso 5. Diz assim: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada, nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles não existem. Para sempre eles não têm parte com coisa alguma que se faz debaixo do sol. A Bíblia também diz no Salmo 30, verso 9, que os mortos não louvam ao Senhor. Mas você sabe que há algumas correntes ideológicas que dizem que depois que uma pessoa morre, ela vai imediatamente para um lugar bom se ela fez o bem, e que ela, teoricamente, pode ir para um lugar mau, que se denomina inferno, se ela cometeu coisas más. Você sabe que nós não defendemos tal tese. Por quê? Imagina se uma mãe que fez durante toda a sua vida o máximo de bem que ela pôde por um filho. Quantas mães temos aqui? Você não faz o melhor pelos seus filhos? É claro que você faz. Imagina que esta mãe morreu e foi para o céu. Só que o filho dela não assimilou o bem que ela fez e viveu a sua vida à revelia do amor desta mãe. Então ele cometeu alguns assassinatos, então ele traficou drogas, então ele cometeu violência sexual contra algumas mulheres, e aí ele também morreu. Imagina que esta mãe foi para o céu, e este filho dela que não aceitou o seu conselho, como muitos de nós não aceitam o conselho da mãe, fecha aspas, esse filho que não aceitou o conselho, ele foi para o inferno, para ser atormentado eternamente. Pense comigo, você acha que Deus seria justo, permitindo que esta mãe observasse durante toda a eternidade o seu filho ser maltratado, queimando, ardendo, passando por todo aquele perrengue? Você acha que isso seria justo com a mãe, da parte de Deus? Não. É por isso que a Bíblia nos diz que quando uma pessoa morre, a sua memória jaz no esquecimento. E é por isso que eu te falei, porque a Bíblia diz que nós devemos cuidar e fazer o nosso melhor pelos nossos familiares, enquanto eles ainda estão do nosso lado, gente. É assim que deve ser. E é por isso que a Bíblia, Leandro, diz que os vivos, nós sabemos que vamos morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Eles não sentem dor, não sentem frio, não comem nada, não participam da vida dos vivos. Eles estão selados com Deus, não tendo ciência daquilo que acontece. Alguém poderá dizer assim, mas nossa, então significa dizer que a morte é o fim de tudo? Eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu não disse a você que a morte, quando a morte acontece, quando o fenômeno morte chega batendo na porta da vida, das nossas vidas, da nossa família, de alguém que conhecemos, de alguém que amamos, eu não disse que a morte é o fim de tudo. Claro que não é. Obviamente não é. E eu não estou aqui tentando dizer a você para que você não tenha mais nenhuma esperança. Eu não vim aqui colocar uma pá de cal no teu sofrimento e sepultar aquela única centelha de esperança que há ainda dentro do teu peito. Eu não vim fazer isso, mas eu vim te propor o que a Bíblia diz a respeito daqueles que nós perdemos. Você quer saber? Pois então abra em Filipenses 3. Filipenses 3, no verso 20 e 21. E aí nós vamos nos encaminhando para o final da nossa reflexão, tá bom? Filipenses capítulo 3, verso 20 e o verso 21, diz assim, ó. Pois a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
o qual transformará o nosso corpo corruptível para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Agora vamos a 1 Tessalonicenses 4. Abre lá. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Sabe no que nós cremos antes de encerrarmos aqui? Nós cremos na ressurreição dos mortos, para morarem com Deus para sempre, se estes morrerem salvos em Jesus Cristo. Nós cremos desta maneira. Então, a boa notícia para a família de vocês é que nós vamos reencontrar a Deda outra vez. A boa notícia para a família de vocês é que daqui a pouquinho nós vamos ver a irmã Yolanda de novo. A boa notícia para mim, você sabe que, abrindo aqui uma questão familiar para vocês, no Dia das Mães do ano de 2008, eu fui convidado para fazer um final de semana da família, em 2008. Era o culto sexta, sábado pela manhã e domingo à noite. Eu ainda me lembro da última frase que eu ouvi da minha mãe naquela sexta-feira. Eu saí pelo portão de casa e ela disse, eu teria que posar fora de casa porque era em uma outra cidade, próxima da minha, mas eu ficaria já perto da igreja, num pessoal amigo. Ela disse assim, vá pregar e amanhã volte porque eu tenho um bolo esperando por você aqui em casa. Eu preguei aquela noite, dormi na casa desses amigos, preguei no sábado pela manhã, e quando foi no sábado, à tardinha, o meu celular tocou, o meu pai, que não era de me ligar muito, olhei uma ligação dele, atendi de pronto, ao que eu escuto a voz dele dizendo, vem para tua casa, vem para casa rápido porque a tua mãe não está bem. Então eu peguei minhas coisas, entrei no carro e me dirigi para casa, demorava 20 minutos até eu chegar. Quando eu cheguei, a minha mãe já estava gelada em cima do sofá. E no domingo de manhã nós estávamos sepultando a minha mãe, no Dia das Mães de 2008. Domingo à noite, eu fui encerrar a semana, o final de semana com Deus da família. O tema de sexta era os filhos. O tema de sábado era o pai. E o tema de domingo era a mãe. Naquele dia, só alguém podia me consolar. Jesus Cristo. E aí ele soprou esse texto que eu vou ler com vocês diante dos meus olhos. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, que fala assim: não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para que vocês não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia todos os que dormem. Nós vamos para casa hoje, mas nós não iremos para casa tristes como eu fui naquele domingo à noite. Porque em breve eu vou ver os meus pais outra vez. Pode ser que você tenha perdido um filho, você vai reencontrá-lo. Pode ser que você tenha perdido, sei lá, um ente querido. A palavra de Deus, que não falha, te promete, amarrado com a promessa da volta de Jesus, que aqueles que dormiram no Senhor ressurgirão no dia da sua volta. Você crê nisso? Pois então hoje não é noite de remorso. Pois então hoje não é noite de pensarmos em uma despedida.
Pois hoje, quando formos para casa, não é o pranto que deve rolar dos nossos olhos motivado por uma tristeza crônica, não. Se algum pranto descer pelos nossos olhos hoje, deve ser o pranto de alegria, um pranto de coração que tem uma esperança no peito de que vamos rever outra vez todos aqueles que a morte nos tomou. Jesus vem vindo e junto com eles um grande reencontro com os nossos familiares está marcado. Vírgula. Para que esse encontro possa ser realidade, nós precisamos estar lá. Então eu quero encerrar dizendo que nós não podemos fazer mais nada por aqueles que se foram. Mas nós podemos, enquanto vivos, nos preparar para esse reencontro. A pergunta é, quem quer fazer isso? Tá bom, então nós vamos ouvir uma mensagem musical agora, e logo depois eu quero orar para encerrar o nosso culto, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente.